Ok, estamos de volta. Essa é a segunda parte das respostas às dúvidas que vocês me mandaram sobre o Pocophone F1. Eu fiz uma publicação lá nas histórias do Instagram do canal. O endereço desse Instagram está aparecendo na tela para que vocês sigam, façam isso. E antes de começar, eu também convido todo mundo que ainda não foi inscrito a tocar no inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força. Toquem logo no joinha também para já colaborar geral, beleza? Vamos nessa. O áudio dele é razoável. O áudio, eu entendo que você está perguntando sobre as caixas de som, né? E olha, o que eu posso dizer é que, para o que eu esperava, ele é até surpreendente. Por quê? Porque o Pocophone F1 é o smartphone com especificações de top de linha que saiu por 300 doletas. Um iPhone X saiu por 1.000, então ele custa muito menos. E aspectos como áudio eram onde eu esperava que fosse haver um cortão. Mas aí esse telefone vem com áudio estéreo. Ele tem uma caixa de som aqui e outra aqui embaixo. Sai por dois lugares. Os graves saem por aqui e sons mais agudos aqui em cima. E é aquela coisa, você não pode esperar um tipo de estéreo ao nível iPhone dos mais novos ou Galaxy S9. Mas ainda assim, é um bom áudio. É um áudio bastante satisfatório. Não sei se dá para dizer que é um destaque, mas eu fiquei satisfeito. Essa parte aqui de cima, em que saem sons mais agudos, sem nenhuma profundidade, vamos dizer assim, é bem fraquinha, mas ajuda a compor o som. Para o que esse telefone é, um top de linha que custa 300 doletas apenas, é muito interessante que ele tenha som estéreo com esse tipo de performance. O sistema modificado atrapalha a experiência? Não atrapalha. Não atrapalha. Aliás, esse é um dos trunfos do Pocophone F1, em minha opinião. Ele traz a MIUI, a já clássica interface da Xiaomi, que tem funções bacanas, como você clonar aplicativos, você fazer print screen estendido e uma série de outras coisinhas que a Xiaomi insere aqui e ali, mas não é aquela interface a iPhone, quer dizer, com todos os aplicativos na tela inicial. Ela tem a gaveta de aplicativos, o App Drawer, a principal alteração aí em relação ao que a gente está acostumado sobre a MIUI. Para mim, isso é um ganho e até o momento eu não tive nenhum ponto negativo de possíveis alterações que rolaram aqui na MIUI. Portanto, você não precisa se importar de forma negativa com essa interface Poco não. E aliás, se você quiser, no início você pode colocar a interface já clássica da Xiaomi também, mas eu não vejo motivo. É muito mais bacana você ter a gaveta de aplicativos. Como é a pegada do corpo de plástico dele? Ok, como vocês estão vendo, eu uso uma capinha da Nilkin que é bastante aderente. Para escorregar aqui é difícil, ela aumenta um pouco o volume do telefone, mas eu acho que vale pela proteção que ela dá, ela é durinha e tem essa aderência. Agora, no original, deixa eu até tirar aqui, peraí. No original, o telefone vem nesse material aqui, esse plástico mais liso, que não tem a melhor das aderências não. Se você sua um pouco, ele dá uma escorregada e apesar de ser confortável na mão, não é aqueles dos mais seguros que existem. Qual a maior diferença para um top nacional tirando a construção e vai Corinthians? Brinks. Essa tá fera aí, bicho. Bom, a maior diferença em relação ao top nacional, a que vem na minha cabeça é garantia. Inclusive, um dia desses, uma pessoa veio me perguntar no privado, lá do Instagram do canal, que vai aparecer na tela de novo agora para que vocês sigam. Sigam aí, pessoal. Me perguntou se valia mais a pena um Pocophone F1 ou um Galaxy S8. E aí eu, obviamente, mencionei vantagens do Galaxy S8, vantagens do Pocophone F1. Por exemplo, o Pocophone F1 eu falei bateria e velocidade. Galaxy S8, câmeras, se você não ligar para a ausência do modo retrato, tela e speakers, né, as caixas de som. Mas um ponto importante que eu destaquei foi a ausência de garantia nacional para o Pocophone F1. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente, até mais do que eu esperava, que prefere pagar bem mais em um nacional ou em qualquer outro aparelho se isso significar ter garantia, ter uma assistência técnica garantida. E não é o caso do Pocophone F1. Tem até algumas importadoras que prometem garantia de 1 ano à assistência técnica oficial dessas marcas grandes, mas eu pessoalmente tive uma má experiência já de compra com uma dessas importadoras. Fiquei imaginando como é que seria se eu precisasse de garantia. Tem que ficar adulando eles por sei lá quanto tempo. Então é aquela coisa, garantia. Garantia é a maior diferença do Pocophone F1 para um top de linha nacional e eu sei que muita gente valoriza. Existe vantagem na construção em relação a aquecimento? Talvez você, Fábio, esteja se referindo à construção de plástico. Se for isso, não existe nenhuma vantagem específica do plástico. Aliás, metal é um material que dissipa mais calor, por exemplo. Agora,
Para trabalhar com esse processador, a Xiaomi colocou até um resfriamento líquido lá dentro, que é uma pecinha de metal com um pouquinho de líquido mesmo, que ajuda na dissipação do calor e coisa desse tipo. Então, se você considerar isso parte da construção, sim, ela ajuda em relação ao aquecimento. Comparação com a câmera do S8, por favor. Eu não tenho o S8 aqui em mãos, mas se eu tivesse que apostar 50 conto agora, eu diria que com certeza em fotos lado a lado ele vai levar vantagem sobre o Pocophone F1. É verdade que alguns estão dando problema no alto-falante. Eu realmente não posso atestar isso. E aliás, esses problemas mais gerais acaba que fica um pouco difícil de eu assinar embaixo aqui, né? Para você ter alguma ideia disso, de repente você vai participar de uma comunidade como XDA Developers ou alguma outra comunidade grande no Facebook, de repente, embora eu tenha a suspeita de que é nesses lugares que estão concentradas as pessoas que tiveram algum problema. A pessoa tem problema, ela diz, vai procurar uma solução, então vai reclamar, entra nessas comunidades e vai publicar lá. Não sei se é um retrato fiel da situação geral do telefone, né? Se ele tem algum problema ou se ele está funcionando bem. Mas, de todo modo, eu não posso dizer que se é verdade que alguns estão dando problema no alto-falante. A Xiaomi está mandando atualizações frequentes para o sistema do celular. Assim que eu peguei, ele estava no Android Oreo e na MIUI 9 ainda. Aí a Xiaomi atualizou a MIUI e depois atualizou o Android também. Depois disso, eu ainda recebi uma ou duas atualizaçõezinhas. Então, no período em que eu tenho ele em mãos, eu estou satisfeito com as atualizações. A gente ainda vê muito telefone que não chegou no Android Pie, então por hora estou satisfeito. Ele ou o Mi 8 Lite? Bom, existe uma questão de preço aí, né? Se você quiser pagar menos, Mi 8 Lite, ele é até mais bonito. Agora, como um celular, se você desconsiderar o quanto você vai pagar, eu ficaria com o Pocophone F1, pro meu perfil. Como fica a temperatura dele após uso contínuo? Uma pergunta interessante. E eu não sou daquelas pessoas que fazem medida de temperatura, né? Não faço nenhum teste específico para isso. Agora, utilizo na real mesmo, no dia a dia, nada de testinho aqui e ali, e aí percebo que alguns smartphones esquentam de forma que me incomoda. Não é o caso do Pocophone F1, por exemplo, ele não esquenta como um Moto Z, o primeiro Moto Z da Motorola que eu tive, aquela unidade pelo menos esquentava bastante. Falar de temperatura é meio que pisar em ovos, porque as pessoas têm impressões diferentes sobre o quão quente o celular delas está. Não é raro de aparecer alguém me dizendo, Rodrigo, meu celular está esquentando muito. Eu digo, deixa eu dar uma olhada, e quando eu vou ver, tá meio que normal, sabe? Mas ela acha que aquilo é superaquecer. Pois bem, eu não acho que existe algo de anormal com a temperatura do Pocophone F1 e fico confortável enquanto eu utilizo no dia a dia. Vale mais a pena que o Redmi 6 Pro? Será que você se refere ao Redmi Note 6 Pro? Ainda assim, eu diria que vale mais a pena. Existe uma diferença de preço, mais uma vez. E eu sei que quando a pessoa pensa em custo-benefício, principalmente nessas faixas abaixo do 2.000, pequenas variações começam a contar, né? Existe uma considerável do Redmi Note 6 Pro para o Pocophone F1. Agora, se você está disposto a pagar a mais, eu acho que ele vale mais a pena do que o Redmi Note 6 Pro, sim. Tá rodando a MIUI 10? Se sim, como ele está performando? Sim, tá com a MIUI 10, Android 9 Pie, como eu mencionei em uma resposta anterior. E assim que eu fiz o update, eu percebi que ele deu umas engasgadinhas em uns 2 momentos, o que não acontecia antes. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Ih, será que agora a vaca vai pro brejo? Mas eu acho que foi coisa de pós-atualização mesmo. E depois eu percebi um desempenho muito parecido em relação àquele que eu estava tendo com a MIUI 9. Então, tranquilo. Se aventurou instalando a Google Câmera e os resultados? Como ainda existem muitas perguntas sobre a Google Câmera, mesmo eu já tendo falado sobre ela na última resposta da parte 1, eu vou fazer algumas outras considerações aqui. Pelo que eu pesquisei, nas versões estáveis da MIUI, esse aplicativo, esse software Gcam não está rolando tão bem assim. E é meio que essa a impressão que eu fico sobre ela neste momento. Eu instalei a última versão e no dia a dia, nas fotos que eu estou tirando, eu percebo que, por padrão, a captura é meio lenta até, aquele HDR Plus fica ligado por padrão, né? Ele dá um resultado bacana nas imagens. E com ele habilitado eu percebo que as capturas não são muito rápidas, poderiam ser melhores. Existe um bugzinho logo de saída, que é uma lentidão na prévia da imagem. Você tem que fazer uma alteração dentro do sistema para que isso seja resolvido. Então assim, eu estou deixando a Gcam como uma segunda alternativa para eu fazer testes em momentos específicos. No dia a dia eu estou utilizando o aplicativo padrão de câmera dele mesmo. Pocophone versus S8 Plus, categorias diferentes, mas com promoções custam mesmo. Essa é uma discussão que está havendo muito, né? As pessoas dizendo, vale mais um Galaxy S8 Plus.
E de fato, pode ser que valha mais, principalmente por conta da garantia. Pegando um S8 Plus, você está com um aparelho nacional que tem assistência técnica por 1 ano e depois vai haver mais peças para ele no mercado por aí, para que você faça os consertos que você precisar. Não é o caso com esse cidadão aqui e eu acho que isso é uma grande diferença. Porque se não for considerar isso de assistência técnica, aí você pode dar uns pontos para um aqui, dar uns pontos para outro ali e é uma discussão um pouco mais subjetiva. Ele aparenta ser um smartphone de plástico vagabundo ou parecido com metal? Eu já tinha falado da traseira, mas essa pergunta é interessante e eu vou voltar a tratar disso. Quando eu penso em plástico vagabundo, eu penso naqueles celulares nacionais mais baratinhos que tem umas ranhuras, um negócio que você olha e pensa que não é muito agradável. Não é o caso do Pocophone F1. Ele tem uma espécie de soft finish, um plásticozinho bastante liso que dá uma boa impressão visual para mim. Parece com metal? Difícil eu dizer. Eu acho que é a pessoa que vai olhar e ter uma impressão muito própria sobre isso. Mas não parece com plástico vagabundo, eu não acho isso. Agora, de forma geral, eu costumo pensar que esse é um telefone para quem não se importa muito, para quem não fica raciocinando muito sobre o material da traseira. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou terminar essa parte 2 das respostas às dúvidas que vocês me mandaram via Instagram. Respondi a maioria delas, beleza? Tentei ser o mais útil possível, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de tocar no gostei, não esqueçam de se inscrever quem ainda não for inscrito e sigam-me nas redes sociais também, elas estão aparecendo na tela. A gente se vê. Falou!